E aí eu disse para ele, não, eu não estou à margem de um centro, eu estou no centro de uma outra história. E para o Rio me proporcionou isso, assim, porque é muito importante. Assim como foi importante eu sair da minha casa, casa dos meus pais, ir para Porto, viver meu outro momento, depois ir para o Rio foi ainda um choque muito mais forte, né? Porque aí, de repente, eu estava lá e aí eu consegui me enxergar o Rio Grande do Sul, porque eu estava dentro do principal ambiente da música brasileira, que era o Rio, o ambiente das gravadoras, da mídia toda e tudo mais, e criou-se toda uma circunstância, num determinado momento, que me fez pensar. Eu sempre fui de refletir sobre o meu trabalho, né, eu sempre quis me entender, de certa forma, conceitualizar o que eu fazia, né? Agora, o Rio me disparou isso, assim, sabe? Me fez olhar para mim e para nós, né? Rio Grande do Sul, assim, e tal. Porque houve um momento que eu me senti meio inadequado ali, assim, né? E reagi a isso. Eu pensei, mas por quê? Sabe? Porque eu estou no meu país, entendeu? Essa aqui é a trajetória de todos os brasileiros, é ir para o centro do país, entendeu? É vencer. Aí eu estava lá e me lembrava dos meus irmãos, quando eu era garoto aqui, eu ouvia no colégio, pô, teus irmãos se venderam, os almôndegas foram embora para o Rio de Janeiro, se venderam, entendeu? Eu ouvia muito isso, eu dizia, não, mas é que eles são super sérios, eles não vão se vender, entendeu? Nem eu sabia como Sim. reagir àquilo, mas também chegou o meu momento de ir para lá e muitas coisas vieram à tona para mim, né? Coisas que, tipo de cobrança que eu tinha como essa, por exemplo, a gente tinha em muitos outros lugares, com a nossa própria música mesmo, entende? Lá no Rio, para eles, a música do Sul, de Porto Alegre, era a música gauchesca, entendeu? Né? Na época, eles basicamente conheciam o Borghettino, vamos dizer assim, mas conheciam porque o Borghettino, independentemente de ele ser um grande músico e fazer uma grande música, ele se vestia de gaúcho, ele era uma figura emblemática, então ele era imediatamente associado com o Sul, né? E todos os outros artistas assim de Porto e tudo mais não eram muito conhecidos. Claro, na época também se falava muito no rock do Rio Grande do Sul, porque é que o rock era um mercado, era quase que um mundo à parte assim da questão nacional, assim, vamos dizer. Embora o rock do Sul tivesse também um estigma, eram sempre as bandas mais engraçadas e faziam coisas assim meio engraçadinhas, irreverentes. Tinha um pouco uma visão assim, né? Foi quando eu pensei isso assim, né, que enfim, desculpa, eu vou falando aqui, esse assunto de estética do frio é imenso, é interminável. Assim, faz outra pergunta aí, pode ser até sobre o mesmo assunto. É que começa a engrenar uma coisa, a cabeça vai indo. Assim. Não, eu acho que é importante a gente explicar um pouco para quem não sabe do que a gente está falando. Não sei se a gente consegue resumir, mas falar um pouquinho, né, sobre qual é esse conceito, assim, o que tu percebeu nessa pesquisa, nesse olhar, né, nesse teu, sei lá, esse teu voltar assim para o Sul. Sim. Então, eu já te falei do sentimento um pouco que eu estava de um pouco de inadequação, vamos dizer, ao lugar, né? E ocorreu uma situação que eu até conto numa palestra que depois virou um livrinho chamado A Estética do Frio. Quem quiser olhar, está no meu site, que é um site que está em reformulação, mas o texto está lá, gratuito, pode ler inteiro e tal. Estávamos em casa, eu e a Ana, eu estava só de calção, tomando chimarrão, era final de junho, eu acho, começo de julho. Tinha começado o inverno e nós estávamos ali naquela situação, né, assim, totalmente de verão, né, porque estava super quente. E aí eu estava vendo o Jornal Nacional e passou uma matéria sobre um carnaval fora de época, eu acho que era em Fortaleza, aquelas micaretas que eles chamam, né? E era um carro de som, essas cenas que a gente vê sempre, que são normais assim no Brasil. Um super carnaval, todo mundo como eu, seminu, só de calção, pulando atrás de um caminhão, tomando cerveja e tal. Aí eu ali tomando mate, tomando um chimarrão, vendo o Jornal Nacional. Aí eu comentei com a Ana, disse, eu nunca... Esse espírito dessa festa não me chama, assim, não me convoca, é louco, né? A gente está aqui, mas isso não me motiva, não estaria atrás desse caminhão agora, né? A gente esse tipo de coisa, assim. E aí no mesmo jornal passou uma matéria sobre a chegada do frio no sul, que a gente agora todo mundo vê, né? Hoje em dia se vê muito mais ainda do que na época, mas tu vê que anualmente tem essas matérias. Agora está muito focado nas serras, Urupema, em Santa Catarina, aqui São José dos Ausentes, lugares que
onde neva, onde faz aqueles gelos absurdos, né? E no mesmo jornal, então, passou uma matéria, Chegada do Frio no Sul. E a abordagem do jornal foi totalmente diferente. Não era natural, então, que no inverno tivesse frio, entende? Aí o apresentador, acho que era o William Bonner mesmo, falando o clima europeu do Rio Grande do Sul, Barará, do sul do Brasil, né? Já começava assim a coisa, e aí apresentava as imagens, as ruas desertas, aquele vento batendo, um cara de poncho numa esquina, as crianças escrevendo o vidro dos carros na geada e tal. E aí, bom, eu tinha acabado de viajar com o Projeto Pixinguinha pelo norte e nordeste, eu tinha andado na Amazônia, num monte de lugar incrível, assim, né? E eu, num momento, me dei conta assim que aquela imagem que existia do Brasil tropical, o Brasil da rua, da festa, do calor, né? Do culto ao corpo também, tudo isso, né? Aquela imagem do Brasil tropical, de certa forma, representava mesmo o Brasil, unificava, de certa forma, os brasileiros, não pode dizer que unificava, porque totalmente nunca unificou, mas, enfim, era uma imagem hegemônica no Brasil, e nós, do Sul, não contribuímos praticamente em nada para que essa imagem existisse, e essa imagem falava muito pouco de nós. Quando a gente tentava se referir às praias, nossas praias era sempre num sentido meio pejorativo. Nossas praias, a ventania, a água é marrom, o calor é 3 dias por ano, né? Aquela situação. Aí eu pensei assim, bom, essa imagem do Brasil tropical fala muito pouco de nós do Sul, mas nós não temos uma estética do frio que fale de nós. Foi quando me veio essa expressão, né? Aí eu pensei, interessante essa expressão, porque ela, de certa forma, eu me dei conta que o frio nos representava, nos simbolizava dentro do contexto do Brasil tropical, como o mundo conhece e como o próprio brasileiro se percebe, entende? Como nós mesmos no Sul, às vezes, nos sentimos como um Brasil de segunda classe, porque, afinal de contas, nossas praias são uma porcaria, o tempo é horroroso e o frio não sei o que e tal, né? Claro, por outro lado, o frio tem todo um movimento à nossa cultura, tem todo um mundo ligado ao frio que a gente adora, e, enfim, né? E aí a expressão me surgiu assim, totalmente espontânea. Claro, a partir disso eu comecei a pensar a respeito, mas aí como seria uma estética do frio, né? E aí foi todo um processo lento, que na verdade esse processo ele se apressou um pouco, porque o meu irmão, o Cleiton, esteve na minha casa uns dias depois, e eu comentei com ele, isso que eu estou te contando, eu contei para ele, disse, pô, estava vendo esse carnaval, aí eu pensei que a gente não tem uma estética do frio que fale de nós e tal, e eu estava compondo com ele um trabalho na época, eles tinham se separado, a dupla, eu estava fazendo umas letras para um trabalho dele. Ele veio a Porto Alegre, deu uma entrevista para o Juarez Fonseca e falou em estética do frio para o Juarez Fonseca. E o Juarez Fonseca, jornalista, pum, botou no jornal, lógico, né? Sem saber muito bem o que era, ele não sabia o que era. Só que foi interessante ele ter colocado isso na roda, porque ali eu me dei conta que aquilo foi como uma pólvora, assim, o troço espalhou assim. Então eu me dei conta que havia uma demanda que não era só minha, Vitor, não era só eu que tinha essa inquietação dentro da minha condição de brasileiro um pouco inadequado, deslocado, né? Que havia uma necessidade da gente se enxergar dentro do contexto nacional, de fazermos um recorte, algo que falasse de nós com mais propriedade do que simplesmente a imagem do gaúcho, né? Sabe, do gaúcho arquetípico, assim, vamos dizer, né? Então, aí começou todo um processo. Eu comecei a me perguntar como seria essa estética do frio, né? E eu, inevitavelmente, comecei pensando, a minha imaginação é muito visual, mas como eu tinha visto aquelas imagens de carnaval de Fortaleza, eram imagens de tropicais, de festa, muita cor, muita gente, muita diversidade de tudo, muita informação, muita música, muita dança, muita coisa. Era basicamente uma coisa com muita informação. Eu pensei, como seria uma estética do frio? Aí, claro, eu sou aqui da planície, do Rio Grande do Sul, né? Então, eu logo imaginei uma planície extensa, né? A cena que eu podia opor em termos de lugar, de ambiente, era esse meu ambiente mais remoto, que não era só o ambiente da Pelotas real, mas era também o ambiente do nosso imaginário, meu, teu, de todo mundo aqui. O Pampa, o Sul, né, os horizontes infinitos, essa imagem radicalizada do que é, de fato, o nosso bioma Pampa, como se diz hoje em dia, porque na época nem se falava em Pampa, né? Era até evitado falar a palavra Pampa, porque era uma coisa mais
para algum rasgo poético, assim, porque, na verdade, não se falava em Pampa e tal. E aí eu comecei a pensar nisso, como seria, né? Aí comecei a buscar os valores do frio, o que aquela imagem me sugeria. Aí fui me dando conta que, para eu avançar nisso, eu tinha que lutar contra os estereótipos. O estereótipo da brasilidade, né? O que é ser brasileiro? Ser brasileiro... Eu fui tocar em Berlim na época da Copa do Mundo. Passamos por um lugar que era um lugar de brasileiro, assim, um bar. Eu acho que era um bar, tinha uma parede, não sei o que, do Brasil, lá tinha uma parede com palavras, com um campo semântico que era tudo assim: carnaval, festa, alegria, cerveja, calor, Copacabana, mulata, samba, era tudo assim, entende? Eram todos os clichês do Brasil, desse Brasil que o mundo conhece, né? Que é um Brasil incrível de todo modo, mas ele não fala de todos nós aqui dentro, vamos dizer assim. Né? Eu me lembro de que lá em Berlim, a gente passando assim na frente, eu até chamei a atenção de alguém que estava comigo, ele disse: olha só, olha aquelas palavras todas ali. Né? Então eu me dei conta disso, eu tinha que lutar contra esse estereótipo, porque representava um grande risco também, porque todo artista que vai para o Rio de Janeiro, de certa forma, ele incorpora um pouco aquele espírito, te torna um pouco carioca. Eu mesmo, quando em várias gravações, trabalhos meus, as pessoas me pediam para cantar mais, dá para falar mais chiado, em vez de porquê, dizer porquê, esse tipo de coisa. Eu nunca facilitei nesse sentido. Disse, não, isso não dá, porque não vai ser nem que eu vou cantar porquê numa palavra e de seguinte vai me sair um porquê, vai ficar ridículo, né? Mas, assim, sempre existe, e tem muitos artistas, historicamente, que foram para o Rio, a própria Elis mesmo, né? Elis foi muito criticada, que ela mudou o sotaque e tudo mais para cantar, mas era uma coisa quase que inevitável para muitos artistas, eu acho, para se colocar, né? Enfim, como ela, tu também não quer fundar um CTG? Exato. Eu me lembro, essa era outra coisa, eu lembrava muito daquela reação da Elis, e era contra isso que eu tinha que lutar também, contra o estereótipo que o gauchismo propagava, vamos dizer, que é dessa gauchidade que sempre foi polêmica para nós aqui, porque é uma marca de identidade que ela foi sendo construída com os anos, de muitas maneiras, ela serviu a muitos interesses políticos diversos em muitas épocas, cada época adotou a figura do gaúcho de um jeito, o rechaçou, o adotou, né? Na música, em tudo. Depois, então, do trabalho do Barbosa Leste, do Paixão Cortes, com muito mais intensidade, se tornou uma coisa oficial, entendeu? Foi vinculada ao governo, virou uma secretaria, né, de governo, né? Não sei se é uma secretaria, o IGTF, né? Enfim. E essa oficialidade, essa coisa toda careta, vamos dizer assim, esse culto à tradição e o rigor, todos os exageros que incomodaram, inclusive, ao Barbosa e ao Paixão, ao longo dos anos. O Barbosa declarou que não queria mais entrar em CTG porque estava tudo desvirtuado, tinham elevado aquilo a um extremo absurdo, né? E então eu me dei conta que eu tinha que lutar contra isso também, se eu queria buscar uma estética do frio. E por que o frio era interessante? Às vezes as pessoas me dizem: o que é a estética do frio? É o clima, como ficar muito frio, tu vai fazer uma música intimista porque tu fica em casa. Eu digo: não, pode ser, mas eu posso também compor uma música super alegre na frente da lareira, uma música divertidíssima, ou uma música para dançar num dia que está 0 graus, por exemplo. Eu nem vou me estender demais, porque realmente nós vamos falar de outro assunto. Tá? Nós podemos mais adiante. Inclusive, é legal porque eu estou, nesse momento, voltei a escrever sobre estética do frio, porque é uma ideia. A minha pretensão não é apresentar algo consumado. A estética do frio é fazer assim, assim, assado, compor usando tais e tais palavras, ser contra isso, ser contra aquilo. Não, mas é basicamente propor um novo olhar sobre as coisas que já estão e instaurar um estado de invenção permanente, movimentação em direção ao futuro. Né? Por exemplo, o Barbosa, o Paixão fizeram uma invenção da tradição muito importante, né? Nós temos, talvez, que inventar a contradição agora, sabe? Ir para o outro lado, mas, para tu mexer com isso, tu tem que, por exemplo, tu vê que eu compus muito repertório regional, tem muitas canções
com o João da Cunha Vargas, com o Jorge Luiz Borges e outras, muitas outras, né? Mais bravo que gallo inglês. E assim foi que na outra banda, essa morenada... Porque não adianta só tu ficar criticando e apontando o dedo, porque o regionalismo é isso, porque o gaúcho é aquilo, porque não sei o que é. Agora, se tu vai lá e cria um repertório e ele se impõe de alguma maneira, tu objetivamente contribui artisticamente para que aquilo se transforme. Se tu acha que o mundo harmônico sei lá, pobre, vamos dizer assim, tu quer acrescentar determinada coisa, sugerir outra coisa, tu tem que criar aquilo e mostrar. Está aqui, ó, temos aqui essa canção. Por exemplo, Milonga de Sete Cidades, a estética do frio que chama, né? Eu uso uma afinação preparada, eu toco com violão de corda de aço, é um tipo de sonoridade, harmonia e tal, que é totalmente diferente de uma milonga, que seria uma milonga tradicional. Eu não canto como um gaúcho, assim, porque não é meu. Milonga em 7 cidades, rigor, profundidade, clareza. Eu sempre achei que a gente, na hora de cantar uma canção regional, tu não tem que produzi-la de maneira que ela viver o estereótipo, assumir o estereótipo Sim. Naquele momento ali, entende? Então, eu acho que fui fazendo isso, mas também fui trabalhando as minhas canções, vamos dizer, mais brasileiras, né, no sentido da tradição da música brasileira, né? E uma vez, respondendo, vou encerrar o assunto de Estética do Frio, mas respondendo uma pergunta de uma entrevista lá de Curitiba, ele me perguntou como é que eu me sentia fazendo música à margem, assim, à margem não só artisticamente, em termos de não fazer parte da coisa mais comercial e tal, mas à margem do centro do país e tal. Aí eu nunca gostei muito da ideia do marginal. Eu acho que o ser marginal teve um determinado charme no momento, mas ele sempre carregou uma coisa, do meu ponto de vista, negativa, assim, e desestimulante, vamos dizer assim. E aí eu disse para ele, não, eu não estou à margem de um centro, eu estou no centro de uma outra história. E isso que eu formulei para ele ao responder a entrevista se tornou depois uma frase. Eu encerrei minha primeira palestra que eu dei em Genebra sobre a estética do frio, com essa frase: não estamos à margem de um centro, mas no centro de uma outra história, né? E isso foi muito importante eu formular isso para mim também, para a gente se dar conta da nossa posição aqui, da nossa particularidade de brasileiros, nossa posição fronteiriça, nossa fronteira com o Uruguai e a Argentina, que chega a ser maior que a fronteira com o Brasil, né? E como isso é importante para a gente, é claro. Bom, eu, por exemplo, tenho pai uruguaio, avô espanhol, avó materna uruguaia. Eu sou uruguaio pelos dois lados, vamos dizer assim, né? E esse meu caso se repete com muitas famílias e tal. Então é isso, essa história da estética do frio, sabe? Eu venho construindo e eu gosto de conversar sobre ela, embora eu saiba que é um assunto enorme, assim. A ideia é aberta e eu gosto de conversar porque eu vou formulando também coisas na medida que eu vou falando, né? Sim, totalmente. Neste fim de tarde sem fim, que